everybody. How are you doing? Ei, todo mundo. Como é que vocês estão? Que coisa boa estar aqui com vocês. Eu sou o professor Rony Monteiro, aqui do Educa Recife, e hoje nós vamos falar para a galerinha do 6º ano com o tema de plural dos nomes. Gente, esse é um assunto que complica um pouquinho, tanto no português quanto no inglês. E a gente é aquele povo que estuda e não pode nunca dizer assim, pega aí os garfos. Os garfos. O meu artigo tem que combinar com o substantivo que eu vou falar, tá bom? Então, seja assim ou em outra situação, nós temos muitas coisas a poder fazer e aprender sobre plural dos nomes, tá certo? E eu começo essa aula de hoje mostrando aqui duas pessoas conversando. Homem conversa com homem, mulher conversa com mulher. O que é que a gente vai abordar em relação a isso? É que a gente fala muitas palavras por dia, a gente não tem noção de quantas palavras nós falamos. Né? Quando eu vejo, estou com a garganta doendo e outros colegas de trabalho também. Então, quantas palavras nós falamos por dia? E quem é que fala mais? O homem com o homem, ou a mulher com a mulher, ou o homem fala mais e a mulher fala mais. Quem você acha que fala mais dos dois aí? E isso não é ruim não, tá, gente? Não estou falando que o tagarela aqui é que vai ser responsável por nada, não. É que, de fato, algumas pessoas falam mais que outras. Quantas palavras nós falamos por dia? Quem é que fala mais? Em inglês essa expressão fica How many words do you speak a day? How many words do you speak a day? Who speaks the most? Quem é que fala mais, tá? Então vamos lá. 7,000 words. Olha aí quantas palavras nós falamos por dia. Algo em torno de 7.000 palavras por dia. Olha isso. 7.000 palavras por dia. E agora, a mulher. 20.000 palavras por dia. Mas minha nossa, é quase o triplo, professor. Então, antes que alguém me ataque aqui por isso, eu quero rapidamente citar as meninas que estão aqui nessa aula, antes que olhem para mim com a cara feia. A nossa aula começa com a ajuda da querida Késia, que nos traduz, Bia, que está lá na produção maravilhosa, Biri, fantástico, e o professor André Riceliano, que está aqui com a gente. O professor André Riceliano está aqui com a gente, como quem diz, ele que fez esse trem aí, ele que resolva, tá ligado? Pois bem, gente, isso aí, a gente vai preparar nossas aulas aqui, isso é tudo resultado de pesquisa, tá? Essa foi uma pesquisa que a gente viu aí, inclusive, vou colocar essa fonte aí. Então, lembrando que estamos precisando de mais interação, tá? Então, esse falar aí, essas palavras a mais aí, tem que acontecer aqui com a gente online, tá? Então, lembre de participar aqui com a gente. Boa. Lembre também de dizer a sua escola, de repente dizer o nome do seu professor de inglês também, tá? Então, estamos juntos aí nesse falatório. Vamos transformar a nossa habilidade brasileira comunicativa em uma habilidade comunicativa em uma segunda língua, tá? Simbora. Let's go. 20,000 words, ok? 20,000 words. Então, é um talkative, é alguém que é falante, tá? Vamos lá. E aqui, a gente tem uma seguinte situação. Nós temos na conversação, no conversation, nós temos a first person, que é a primeira pessoa que fala, e nós temos the second person, que é a segunda pessoa que fala. E às vezes ainda acontece uma terceira pessoa. Where is the third person? É justamente a pessoa de quem a gente está falando, né? Falamos a primeira, uma pessoa fala com a outra e ainda temos ali uma terceira, que é o assunto de quem ali a gente está conversando. Então, professor André, temos aqui, eu já vou começar a rir, Billy. Temos aqui um rapaz e uma moça e temos um diálogo. Eu vou precisar que o senhor faça um diálogo comigo. Eu acho que eu não vou nem perguntar qual é a voz que o senhor prefere fazer. Tem que fazer acontecer, vamos embora. Ele tá sério, gente, mas como ele começa a fazer a vozinha da mulher, eu me estouro de rir, aí fica difícil de eu poder... Ó, meu câmera ali também, ó. Fica difícil de eu poder dar aula desconcentrado com a voz feminina do professor André. Mas vamos tentar, vamos lá. Hi, how are you? Hello, fine. And you?
fine. Can you teach me Chinese? Sure, I can. And you, can you teach me English? Of course I can. I need your help with plural. Ok, let's go. Gente, vamos lá traduzir esse diálogo aqui. Cadê? Pronto. Olá, como você está? Eu estou bem, e você? Bem. Você pode me ensinar chinês? Claro, eu posso. E você? Você pode me ensinar inglês? Sim, eu posso. Eu preciso de ajuda com os plurais. Ok, vamos lá. Então, gente, inglês tem várias palavras, várias palavras e situações também. Mas quais são as palavras mais faladas? Aqui é um gancho que eu quero mostrar para você, que é o que o professor André vive falando até. É claro que em inglês tem um mundo, um universo de palavras, e você precisa filtrar as palavras em que você vai se apoiar. Não é? Igual a base de uma casa. Você tem uma casa, você tem um nicho, um espaço, e você tem todo um terreno no meio do mundo para você fazer. Mas dentro desse terreno você tem um espaço que você vai pregar para ser a base para construir sua casa. Você não pode transformar todo o seu terreno numa casa, senão você vai ficar com uma casa faraônica e vai ter trabalhos depois. Então, o que é que você vai fazer? Em inglês seria interessante que você tivesse uma casa faraônica, um vocabulário faraônico, não é mais o exemplo da casa não. Então, o que é que vai acontecer? Você precisa filtrar qual é o espaço em que você vai se apoiar para poder depois, até quem sabe, maximizar esse seu conhecimento. Quais são as palavras mais usadas? O que é que você geralmente fala em português para que você consiga transmitir com naturalidade em inglês e a partir daí você construir uma base de apoio nesse seu vocabulário. Qual é o seu vocabulário de alta frequência? É isso que a gente quer falar aqui. Quais são as palavras mais faladas? Eu vou mostrar para vocês aqui uma lista de palavras que são mais faladas, mas você deve ter a sua, deve ter suas gírias, suas expressões. É interessante que você comece a pegar isso aqui que te é natural e coloque no inglês e comece a falar o inglês com a naturalidade de quem de fato está confortável em falar aquilo, tá bom? Então vamos lá. As palavras mais faladas são coisa, casa, tempo, ano, dia, homem, senhor, senhora e moço. Como é que fica isso em inglês? What are the most spoken words? Thing, house, time, year, day, man, gentleman, lady, guy. Ok? Então, essas são as palavras que a gente viu ali em português anteriormente. Ó, elas estão em inglês agora. Então, como é que eu faço para pegar essas palavras e colocar no plural? Veja, se eu conheço a palavra garfo, e agora eu falo garfos, eu conheço duas palavras, porque é diferente. Né? Então, na situação está diferente. E se a palavra que eu conheço em português, no singular, eu também conhecê-la no plural, se eu tinha 10 palavras, agora eu tenho 20. Então, o plural é muito importante, porque vai te dando quantidade. E no meio, é óbvio que a gente quer a qualidade também, mas no meio de vocabulário, é importante se abraçar mais coisas e conhecer situações, por exemplo. Né? Então, vamos lá. Things. Eu espero que você esteja repetindo comigo aí em casa, tá, pessoal? Things. Ótimo. O professor André vai repetir aqui conosco, então teremos duas pronúncias. E com a sua em casa, a terceira. Vamos lá. Things. House, Houses, times, years, days, men, gentlemen, ladies, guys. Muito bem, aqui vocês perceberam que eu falei o D com som de R e o professor foi bem ao pé da letra, porque é questão de sotaque mesmo e de quem está confortável para falar assim ou não. Percebam também... Oi. Pessoal, atenção a gente está acostumado ao plural em português ser com S. Mas esse plural em português ser com S, em inglês o plural ser com S também, é meio que uma consequência da raiz latina, esses dois idiomas. Né? Mas, em outros idiomas, o plural é com I, por exemplo, em italiano. Né? Amore, plural é com I. Ou seja, temos ali o plural irregular, só para a gente entender. Ó. Se você olhar o slide direitinho,
de baixo para cima, a quarta palavra, né, man e gentleman, o plural não é com S, é com o E da palavra man com A. Então fique atento aos plurais irregulares. A gente vai estudar tudo isso aqui, quais as palavras que terminam com S, quais que ganham ES, quais as que mudam o Y e vão para IES, tudo isso a gente vai estudar, principalmente essa que troca aqui o E, o A pelo E, tá? A questão de pronúncia e Por tal. isso que o professor Rony falou que você está ganhando outra palavra no seu vocabulário. É bem observado isso, porque às vezes o plural da palavra é uma outra palavra. Então, por exemplo, gado, boi, é ox. O plural é oxen, ou seja, nada a ver com nada, né? É praticamente outra palavra, como o professor Rony bem falou. Pois bem, então vamos lá. Rules, quais são as regras disso aqui? Existem algumas. Nós vamos trabalhar em cima de 6, tá? Existem algumas regras. A primeira regra é a regra normal. Você vai acrescentar o S em algumas palavras. Então, car, book e house vão ficar cars, books and houses. Apenas. Beleza? Chegou, acrescentou um Szinho e tal. Qual é um risco? O risco é você aprender uma forma de pluralizar e daqui a pouco você quer botar o S em tudo. E aí você vai quebrar a cara, como o professor André já adiantou aqui, porque nós temos algumas formas de plural e eu trouxe 6 para vocês, tá bom? Então, é interessante que seus olhos reconheçam que uma palavra que termina com S, na maioria das vezes, ela está no plural, isso é bom? É. Mas não significa que tudo se resume a isso. E nem que eu possa colocar o S em tudo, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Primeira regra nós vimos. Segunda regra agora, o E e o S. Vamos lá. As palavras que terminam com S, SH, CH, X ou Z, esse nicho de palavras, esse recorte de palavras que terminam com essas consoantes, vão ganhar ES. Então, o meu aluno do 6º ano já sabe que ele pode encontrar o S em várias palavras, mas quando ele encontrar as palavras que terminam com essa grafia, ele vai encontrar ES. Também vai estar vendo plural. Isso é bom? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Vamos lá. Algumas delas. Watch, box e brush. Tá? Watch, que você está vendo aqui. O professor gosta de explicar isso daqui. Vai lá, professor, a diferença de relógio de pulso de parede. Vai lá. Existe o clock, C-L-O-C-K, clock, que é ou a hora em ponto, né, ou o relógio de parede, um relógio redondão. Esse aí é o relógio de pulso, que foi inventado por Santos Dumont, nosso brasileiro. E esse relógio de pulso, que é o watch, também é o verbo to watch, que é assistir. Tá? Boa. Lembrando que qual seria a função desse ES? Por que ES? Porque, veja, os sons de chiados, S, 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 X, etc., né? Sons sibilantes, esse som de chiado não ia ter o menor sentido se você acrescentar um S nesse som de chiado. Então, esse negócio pela palavra aí, ó, watch, box, brush. Se você acrescentar apenas um S, vai ficar a mesma coisa. Watch, box, brush. Então, perceba que com o próximo slide, ó, ES, o negócio muda de figura. Por quê? Como se colocou um E além do S, você transformou um chiado final em uma outra sílaba. Ou seja, você distinguiu sonoramente o som do chiado de S, SS, CH, etc., para um som de ES no finalzinho. Você conseguiu ouvir agora. Então, o que era watch, ficou watches. Então, ficou audível a diferença aí, bem clara. O que era box, ficou boxes. O que era brush, ficou brushes. Então, você consegue distinguir aí o plural. O senhor arrasou no audível, arrasou no sibilar, viu? Parabéns. Sibilante. Sibilante. Não é fofo? Ela é chique, é fofo, não é chique. Então, gente, ó, vemos aqui o plural de relógios, de caixas e de pincéis, né? E aqui o verbo se for só o brush, também pode ser to brush, na verdade, escovar, né? Esses pincéis também pode ser escova também, viu, gente? Porque, na verdade, um pincel é apenas uma escova. Se você observar direitinho, é uma escova. Não dá para escovar os dentes com isso aqui, não, mas enfim. Se faltar algum, tenta, vai, para ver se... Tanto que a boca limpa é o que vale, né? Então, vamos lá. Terceira regra agora. São palavras que a gente vai mudar, elas sofrem alterações, né? E aí, parte muito dessa irregularidade da língua. Então,
Por que a gente está estudando isso aqui assim? Para que você entenda que são casos específicos. Você já aprendeu a colocar S nas palavras, em algumas palavras. Agora que algumas palavras com som de chiado, você vai acrescentar o ES. Em outras palavras, você vai colocar VES. Que palavras são essas, professor Rony e professor André? Essas são as palavras que terminam com F, tá? Ou com FE. Aí, quando vai para o plural, a gente troca esse F ou FE por VES. Vamos ver alguns exemplos? Olha lá, folha, leaf, faca, knife, não pronuncia esse cada aqui, knife, e lobo, wolf, ok? Então, a partir de agora, eles vão sofrer uma mutação quando vão para o plural. Olha lá, folhas, diz aí, professor. Leaves, Olha aí, facas, knives, e lobos. wolves. Pronto. Então, aqui nós temos situações diferentes. Você tinha um F e um FE, e agora você troca ele por VES. Professor, troca onde exatamente? Onde tinha um F, você troca e bota, a partir do F, você já coloca o F, o V, o E e o S. Beleza aí? Como é que tá o chat, professor? A galera tá pegando direitinho? Pessoal, como é que vai? o pessoal está quietinho, aí eu estou torcendo que eles estejam quietinhos, porque eles estão prestando atenção na aula. E não dormindo, né? A aula é cedo, E nem né? dormindo, não indiferente a gente. Ah, mas Jesus. qualquer coisa, vocês vão pagar os pecados depois com a gente na reprise lá no YouTube, tá? Achei bom. Mas aqui é melhor, né, professor? Se ele estivesse aqui logo era melhor, né? Enfim. Claro. Até porque a gente podia citar o nome da escola, ia ficar famosinho no Educa Recife, né? A gente ia citar o nome deles, da escola, ia ser bem bacana. Né? Eles não querem, né? Fazer o quê? Vamos lá, a gente vai conquistá-los. Vamos lá, vamos alcançá-los. Quarta regra, para a gente colocar aqui, ó, questão de duas vogais mais S, ó. Palavras terminadas com O formam um plural com, olha lá, radio, tomato, radio, tomato. O que é que a gente faz quando termina com O? Olha lá. E aí, professor? Radios, tomatoes. E aí, olha a diferença de um para o outro. Exato. Ó, vocês observem que essas palavras aí, elas têm a consoante final, Ó. né? Ela tem antes, aí, sim, pois é. O plural delas é formado por duas vogais e um S, tá? Como a palavra radio já tem as duas vogais, o I e o O no final, colocou só o S. Já a palavra tomatoes, ela só tinha a vogal O no final. Então, como a ideia é ficar um plural, duas vogais e um S para palavras que terminam com O, então, se já tem uma vogal, coloca outra vogal e o S. Se já tem as duas vogais, coloca somente o S. Ou seja, o resultado é duas vogais e um S, duas vogais e um S. Boa, boa. Então vamos lá mais uma vez. O mesmo caso para video e potato. Observem que video terminou com duas vogais no final, então o plural você vai colocar um S. E observem que potato só tem uma vogal no final. Aí você acrescentou outra vogal e ficou com S aí. Videos e potatoes. Ok. Potatoes. Alguém pode dizer um pouquinho diferente, mas assim ainda é a mesma palavra. Tá, vamos lá. Quinta regrinha de agora. Nós temos, olha ali, ó, duas vogais. Ó, ótimo. O Y. A gente, toda vez que encontrar o Y, vamos lá ver o Y, ó. Toy, cherry e key. Engraçado, né, professor? A gente quer falar key aqui sempre quando vê, né? Tá aí Kelly Key para ajudar a gente, né? Kelly Key, boa. Porque se escreve desse jeito. Só não é o tipo deles, mas é muito boa, realmente. Mas vão, a partir de agora, mas é tempo deles sim, porque se alguém abre o site algum Não, site... ela é blogueirinha, tá por aí, o pessoal deve O conhecer. pessoal das redes sociais, né? Sempre acham, muito bem. Porque do tempo da gente é. E se deixar, a Bia, nossa produtora, ali canta até uma música de Kelly Key ali, vai chegar aqui com um Baba Baby, pelo menos, né? Que essa também sabe, deixa eu ver, se ela ri, ela sabe. Sabe sim. Então, gente, ó, essas palavras que tem Y no final, ela é o mesmo princípio das palavras que tem O no final. Ou seja, essa regra que a gente está aglutinando essas regras, né? Na verdade, são duas regras que dizem assim, o Y precedido de consoante, blá, 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 blá. O Y precedido de vogal, não sei o quê, não sei o quê. Não, a gente pode juntar essas duas regras em uma só, que é o que, inclusive, eu faço particularmente. Então, em vez de decorar duas regras,
E no caso, mais duas para, no caso das palavras que terminam com a vogal O. A gente transforma essas 4 regrinhas em uma só, que faz plural das palavras que terminam com Y e palavras terminadas com O, com 2 vogais e um S. Então, se a palavra que você quer colocar no plural, no caso aí, toy, já tem as 2 vogais, você apenas coloca um S. Se a palavra só tem uma vogal no final, no caso de cherry, só tem o Y, aí tira esse Y e coloca 2 vogais e um S, no caso IS. Vamos lá ver como fica. Olha aí. Toys, cherries, keys. Perceba que elas têm uma coisa em comum, que é terminar a palavra com 2 vogais e um S, tá? Fica melhor de decorar a regra assim, porque transforma 2, 4 regras em uma só. Fica a dica. Boa, boa. E quem gosta de cereja, aproveita aí. Vamos lá, 6ª dica. Aí agora o negócio complica um pouquinho. Por quê? Porque é igual a João Grilo e Chicó no Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Existem palavras, pessoal, que elas são irregulares. Irregulares, são plural e irregular. Aí o que é que vai acontecer? Para essas palavras, não tem regra, apenas é diferente. Não há uma característica das palavras que terminam assim, não há um padrão, é irregular. Então não tem, se tivesse um padrão, era a regularidade. A regularidade das palavras que terminam com som de chiado é assim. A regularidade das palavras que terminam com 2 vogais é assim. Aqui não. Aqui é, não sei se eu sei que foi assim. Então vamos lá. Child, que significa criança. Professor André? Children. Children, tá? Crianças. Você percebe que o que é que mudou aqui? Acrescentou R-E-N, tá? A outra palavra era child. E mudou a pronúncia. Mudou a pronúncia também. Um era com a child, isso. E outra children. Muda a pronúncia. Perceba aí. Person. Não existe persons, pessoal. Alguns dos nossos alunos teimam em tentar fazer isso. Qual é o plural de person, professor? People. People. Olha lá. Então, é uma outra palavra, uma outra conjuntura, e a gente não consegue, de fato, saber o que está acontecendo. Assim, precisa conhecer o singular e o plural. Eles são irregulares. Não tem uma consonância, não tem um... É assim mesmo. E aqui, professor, aqui é bronca, porque aqui é cadeira do dentista, né? Olha lá. Man. E agora? Man. Olha aí. Olha, para quem não consegue decorar a pronúncia de man e man, no caso singular man, plural man, só é lembrar dos filmes, pô. O Homem-Aranha só é um, então é Spider-Man. Spider-Man só é um. Super-Homem só é um, então é Superman. Porém, X-Men, tá vendo? São vários. Então, man, singular, man, plural, tá? Almost like man principal. É, main, mas ali é main, Almost. É a mesma pronúncia de main, de principal, né? Em Almost. inglês. Main Avenue, avenida principal. É a mesma pronúncia do plural da palavra homens. Essa palavra homem, pessoal, vai ser a base de outras palavras, né? A base da palavra mulher, a base da palavra vendedor, etc, etc. Que tem o man no final. Salesman, né? Isso. Woman. E agora, professor? Women. Olha aí. Women. Há uma coincidência sonora aí bem interessante aí. Women, tá? E aí é bom que ninguém esquece. Boa, misericórdia. O professor de ciência pode mostrar isso aqui melhor que a gente. Pois muito bem. Muda a grafia só com A e um E, mas a pronúncia vocês percebem que woman para women, né? A diferença já é bem maior. Mouse, olha aí, o que é mouse? A foto já mostra para vocês, né? Rato. E aí o plural, mais. Veja a diferença. Tá? Então, não tem como muito... É irregular. Apenas é irregular e a gente tem que procurar saber disso aqui. Uma das coisas que mais me revoltam na questão do plural é futebol. E a gente que joga e que sabe de inglês sabe que era para dizer fitball, porque não se joga bola com o pé só. Você até chuta, mas o de apoio faz toda uma base. Então, devia ser fitball. Né? Então, foot, um pé, feet, 2 pés. Tá? Se joga bola com os 2 pés, então devia ser fitball. E futebol devia ser a categoria da paraolímpica, né? Aquela outra categoria que o pessoal tem. Paralímpica. Isso, entendi. Deficiência. Mas, enfim, bota tudo num bolo só. Acho que é porque a ideia de que se você é direito, você é esquerdo, né?
E aí, deve ser dessa forma. Então, uma frase aqui, em português, ou melhor, no singular, e a mesma frase no plural, tá? A friend is someone in front of you whom you can think aloud. O que é que está dizendo essa frase? Um amigo é alguém na frente de quem você pode pensar em voz alta. Você está andando ali e comenta alguma coisa. Eita, falasse o quê, rapaz? Ah, não, pensei em voz alta. Mas se for na frente do seu amigo, ele te conhece. Ele sabe a pessoa que você é, não vai ter problema se você falar algo na frente dele que não seria conveniente conversar ou comentar na frente de um outro alguém. Professor André, em inglês agora com o senhor. Friends are the ones in front of you can think loud. Ou seja, você pode... os amigos são aqueles que os amigos são aqueles que em frente de você pode pensar alto. Ou seja, as confidências, a intimidade, etc. É interessante observar, pessoal, que Frase de uma escritora norte-americana, Ellen White. O plural é expressado pelo S, mas também muda o verbo, né? O que era is ficou are. Isso. E o que era someone, alguém, ficou alguns, aqueles. No caso the one. Então, the one, tanto é o único, como também pode significar aquele, aquela, ou seja, um pronome indefinido, certo? Boa. Então, one é somente o número, não. Boa, muito bem. Por isso que ele foi plural, né? Em relação ao número, ele não vai, porque plural de um é 2, mas em relação a outra palavra substituto, ele vai sim. Então, nosso desafio aqui, ó, make a list of the 10 most spoken words in English, in English. Ou seja, faça em inglês uma lista de 10 palavras mais faladas em português, ou seja, em português aqui, tá? Pessoal, professor André, se despeça de nós aqui, por favor. Pessoal, cheiro para vocês, em especial para Davi, da Escola Arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira, e para Sofia, da Escola Arquiteto também, da mesma escola, né? Arquiteto Luiz Muniz de Oliveira. E também para Thales, que não falou a escola. Cheiro. Muito bem. Thanks for being with us. Obrigado por estar conosco, pessoal. A gente vai se despedindo aqui do Educa Recife. Abraço, see you around. Vejo vocês por aí.